Agora sim é oficial, o Goiás acerta a contratação do meio-atacante Marquinhos Gabriel, jogador de 32 anos de idade que vinha se destacando com a camisa do Criciúma na Série B. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito do jogador, quanto que o Goiás vai pagar para a equipe catarinense para jogar agora a Série A do Brasileirão, o seu provável salário aqui na equipe esmeraldina, duração de contrato, as suas estatísticas e principalmente o seu estilo de jogo. Será que pode se adaptar ao técnico Jair Ventura, qual posição que ele pode fazer, o meio de campo ou atuando mais pelas beiradas do campo? Quero tentar responder para vocês essa dúvida, né, em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando na tela final, assim também como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. O link para o meu Instagram pessoal, @guimachado_jack, inclusive ontem eu fui no jogo entre Internacional e Fluminense aqui em Porto Alegre, eu vou estar deixando para você me acompanhar por lá também no Instagram, pode chamar inclusive para a gente trocar uma ideia, beleza? Bora dar outro recadinho também importante que quero passar para vocês, que é da Alternative Bike Shop, nossa apoiadora aqui do canal, que está localizada no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Lá você pode encontrar pequenos reparos ali para a sua bike, quanto também para comprar uma bicicleta nova. A partir de, por exemplo, de R$ 1.200, você encontra ali bicicletas de Aro 29, como essa que eu vou estar deixando, passando aqui para vocês. Pode confiar lá também na Alternativa, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, nossa apoiadora aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação confirmada em primeira mão pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Eu que inclusive nesse final de semana acabei não gravando vídeos a respeito dessa situação do Marquinhos Gabriel, que surgiu essa especulação ainda lá no finalzinho da sexta-feira, mas realmente para chegar a algo mais concreto a partir de sábado, e eu resolvi tirar um dia de folga também nesse domingão e voltando agora já com a notícia oficial na segunda-feira, né? Agora sim, já tudo certo, o Marquinhos Gabriel inclusive já desembarcou em Goiânia na manhã dessa segunda-feira, irá assinar contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem. A princípio, a equipe esmeraldina irá dobrar o seu salário lá na equipe do Criciúma. Não consegui confirmar, deve gerar mais ou menos ali o que eu consegui apurar, né? Entre 30 a 40 mil reais mensais que ele ganhava lá na equipe do Criciúma, possivelmente chegando no Goiás com uma casa de 70 até uns 80 mil reais por mês, né? É uma negociação assim que acabou saindo um pouquinho cara. O Goiás que vai ter que pagar aí 400 mil reais ao Criciúma por conta dessa quebra, né? Nessa sua liberação da sua multa rescisória, um valor até que justo se a gente olhar que já estava no último dia da janela de transferências, né? Era uma contratação para o Goiás ter feito lá no começo da temporada, foi adiantando e pelo menos é um jogador que, apesar de ser medalhão, não é um perfil que me agrada muito você encher o elenco com algum desses jogadores, mas que vinha tendo um bom momento e que pode ajudar nesse período, né, que o Goiás vive delicado na posição de meio campista. Então, no geral, pagando esses 400 mil reais, a princípio também não será à vista, tá? O Goiás é ótimo nesse tipo de negociação, deve parcelar em uma cacetada de vezes e possivelmente também, se essa grana for paga nesse exato momento ao Criciúma, deve ser ali por um empréstimo ou algo nesse sentido, sem sacrificar, por exemplo, o caixa da equipe ou até mesmo para não contrair dívidas futuras, né? Então, uma negociação dentro dos moldes do Goiás, realmente nada que vai impactar para o futuro também da parte financeira. 400 mil reais, o seu contrato que ia com o Criciúma até novembro desse ano de 2022, assina com o Goiás em 2 temporadas. Os seus números, né, na Série B do Campeonato Brasileiro foram 19 partidas, 6 gols marcados e outras 2 assistências. Ele fez outro jogo também na segunda divisão do Campeonato Catarinense, por incrível que pareça, né? O Criciúma caiu na temporada passada, busca agora o seu acesso, mas só fez uma partida, já que vinha jogando mais com o time titular no estadual. Fez 6 gols na Série B, sendo 2 deles contra a equipe do CSA, há 4 rodadas atrás, né, na disputa da Série B do Brasileirão. Além disso, diante o Vila Nova, rival aí do Goiás, em um pênalti absurdo, também diante a equipe da Chapecoense, fora de casa, e também contra o Bahia e o Londrina, lá na sua estreia no dia 14 de abril, né? Então vinha tendo bons números, ele que inclusive agora já começa a falar sobre essa parte mais tática, vinha jogando tanto mais como um ponta esquerda, quanto também um meio campista, essa função que ele possivelmente irá exercer agora com a equipe do Goiás. Ele que havia jogado inclusive a última Série B do Brasileirão, lá na equipe do Vasco, fazendo um total na temporada 42 partidas, 7 gols marcados e outras 6 assistências, né? O Marquinhos Gabriel, que já é um cara bem rodado aqui pelo futebol brasileiro, começou sua carreira ainda nas categorias de base lá do Internacional, fez a sua estreia em 2009, inclusive o seu primeiro gol como profissional foi contra o Goiás no Beira-Rio, aquela derrota feia, né, por 4-0 em 2009, primeiro gol do Marquinhos Gabriel justamente aí contra o Goiás. Havia passado também
nas categorias de base do Juventude e iniciado no profissional em 2009. Rodou também na equipe do Avaí, onde fez um bom ano em 2011, com 4 gols marcados, também no Sport em 2012 e no Bahia em 2013, até uma breve passagem no Palmeiras em 2014. Jogou no futebol da Arábia Saudita e voltou aqui para o Brasil para defender o Santos lá na temporada de 2015, também com bons números, 44 jogos, 9 gols marcados, passou brevemente novamente por esse clube lá do futebol da Arábia Saudita, antes de voltar ao Corinthians em 2016, até que conseguiu números ok, né? 39 jogos, 6 gols marcados e outras 2 assistências. 2017 foi mais reserva do que propriamente titular e 2018 seu último ano lá no Corinthians. Passou pelo Al Nassr, a equipe do Emirados Árabes Unidos, antes de retornar aqui para o Brasil em 2019 e defender o Cruzeiro, 52 partidas, 4 gols marcados e outras 7 assistências. Até começou muito bem no Campeonato Mineiro, mas assim como o Cruzeiro em modo geral, lá em 2019 acabou caindo bastante o seu rendimento na reta final. 2020 passou brevemente na equipe do Atlético Paranaense, 16 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Retornou ao Cruzeiro, onde fez só 4 jogos, e na última Série B, em 2021, defendendo o Vasco da Gama. No total, se a gente considerar apenas a Série B do Brasileirão, 31 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Então é um jogador que, assim, apesar de não estar vivendo a melhor fase da sua carreira, tem uma certa constância. Dificilmente o Marquinhos Gabriel vem jogando uma sequência muito ruim de jogos, né? Apesar de não ter se firmado, por exemplo, lá no Cruzeiro, ele conseguiu até que números aceitáveis, não é um jogador que se lesiona com uma certa frequência, então é um cara bem saudável, cuida bem também da sua parte física. No Atlético Paranaense conseguiu uma boa sequência naquele comecinho de temporada. No Vasco, no ano passado, apesar de não ter números assim absurdos, conseguiu ter uma certa sequência, principalmente naquela reta final da Série B do Brasileirão. Então acho uma contratação ok, vendo as necessidades do time esmeraldino nesse momento da competição. Bora falar também sobre como joga o Marquinhos Gabriel. Se fosse assim, para a gente definir ele em apenas uma palavra, seria certamente um ponta esquerda. Mas nesses 2 últimos anos, desde ali do Vasco da Gama, quanto agora na equipe do Criciúma, é natural, né? Muito pela idade, jogador que já não é aquele velocista absurdamente, apesar de ainda assim conseguir ter uma boa velocidade, mas não é aquela como ele, por exemplo, iniciou lá no Internacional ou até mesmo recentemente na equipe do Santos ou Corinthians. Então ele vinha fazendo mais essa função central, tanto é que na Série B pelo Criciúma marcou alguns gols pegando ali uma sobra de bola dentro de fora da área, né, pegando muito bem na bola e principalmente grande parte dos seus lances ofensivos pisando dentro da grande área era mais pelo lado esquerdo do campo. Então, apesar de ter essa referência mais como um cara centralizado, tanto no Criciúma quanto no Vasco da Gama, tende a pegar a bola e ir em direção, por exemplo, da linha de fundo e buscar um cruzamento. Apesar assim, de ser um jogador dessas duas posições, o Goiás que precisa, na minha opinião, mais de um meio-campista do que propriamente de um ponta esquerda, apesar também de não ser lá essas coisas, né? O Goiás está sim sendo necessitado ainda de um jogador pelas beiradas, mas o Marquinhos Gabriel pode fazer as duas. Não vejo que vai ser aquele cara para buscar a bola ali junto no pé dos zagueiros. Não vejo o Marquinhos Gabriel com esse estilo de jogo, mas é um cara que pode organizar principalmente essa fase ofensiva do Goiás e cair ali pelos lados do campo, assim como, por exemplo, o Luan Dias já vinha fazendo em algumas partidas pelo Verdão, mas o Luan Dias, né, ainda sem aquele time da Série A do Brasileirão. Marquinhos Gabriel que já conhece, por exemplo, muito bem o Campeonato Brasileiro. Outros bons pontos do Marquinhos Gabriel é a sua bola parada, pega muito bem na bola, tanto na cobrança, por exemplo, de escanteios, de faltas, já marcou alguns gols assim recentemente, quanto também de pênalti. Então é um cara que atua pela ponta esquerda, mas que por conta da idade, também vinha mais se identificando como uma região central e pega muito bem na bola, algumas características também importantes para o jogador camisa 10. Tanto é que lá na sua escalação, pelo Criciúma, né, eu peguei um jogo contra a equipe do Guarani, ele que jogou, por exemplo, junto com o Thiago Alagoano, aquele que foi até pretendido pelo Goiás, ali após boa passagem na equipe do Brusque, em 2020, né, para a Série B de 2021, o Thiago Alagoano foi o camisa 11 nesse time, fazendo aquela função mais central, e o Marquinhos Gabriel caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, juntamente com o Lohan, também um centroavante que enfrentou o Goiás na Copa do Brasil. Então ele pode fazer essas duas funções, né? Tanto como um jogador mais central, pegando bem na bola, até mesmo responsável por uma distribuição, ele que tem uma boa velocidade ainda, não chega a ser assim um cara majestoso, por exemplo, em passes rasteiros na criação da jogada, mas pode fazer certamente essa função e tendo ali, por exemplo, outros caras que podem intercalar com ele, o próprio Dadá Belmonte, que foi importante assim no empate contra a equipe do Avaí, né, fez aquele gol na reta final, então pode até ser um meio para confundir ali o adversário, trocar essas posições, pode ser juntamente também com o Vinícius. Enfim, acho que é um jogador que chega em um bom momento necessitado
da equipe esmeraldina. Então, possivelmente, eu acho que o Goiás pode contar principalmente com o Johnny Lucas. Eu acho que o Johnny Lucas fazendo aquela função como um segundo volante, indo atrás da bola, enfim, sendo responsável mais por essa distribuição na parte defensiva, né, para a parte ofensiva da equipe esmeraldina, e deixando o Marquinhos Gabriel com um pouco mais de liberdade. Na minha opinião, se fosse para escolher ali 3 meio-campistas, né, eu ficaria na dúvida de tirar o Matheus Salles, mas possivelmente um meio de campo com o Matheus Salles ou o Johnny Lucas, Dieguinho e um pouquinho mais à frente com o Marquinhos Gabriel, já dá bem mais um meio campo bem mais qualificado do que propriamente vinha sendo atuando, né, jogando com o comando do Jair Ventura. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa aí também a respeito dessa chegada do Marquinhos Gabriel? Na minha opinião, não é o cara assim que vai, por exemplo, o nome dos sonhos, que seria lá no comecinho da temporada. É um jogador medalhão, já tem 32 anos de idade, mas que não tem aquelas características de um ruim medalhão, que é aquele cara que já chega em uma fase decadente, muito pelo contrário. O Marquinhos Gabriel vinha jogando muita bola lá na equipe do Criciúma. Além disso, não é um jogador que tem um histórico muito grande de lesões, então dá pra gente contar certamente com ele para essa reta final de Campeonato Brasileiro, fazendo esse contrato também para 2023, que eu acho que é importante. Essa coisa de 6 meses de contrato, eu acho que muda muito a cara de um time de uma temporada para outra, principalmente se ele fizer uma boa reta final de Campeonato Brasileiro, e também pela necessidade hoje do Goiás. É muito melhor que a gente tenha um cara assim, que apesar de ter custado um pouquinho caro, né, por conta dessa multa rescisória, melhor isso do que seguir para essa reta final da Série B sem um jogador nesse meio de campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa chegada aí do experiente Marquinhos Gabriel, jogador ex-internacional, Bahia, Cruzeiro, Santos, Corinthians, enfim, já bem experimentado na Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Qual seria o seu meio de campo agora, tanto com a chegada dele, quanto também do Johnny Lucas, que é um jogador também que eu curti bastante, chega no Goiás, inclusive, com contrato até dezembro de 2025. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confiram nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como esse que eu comentei com vocês agora há pouco, da chegada do Johnny Lucas. Vou estar deixando o link do nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, juntamente com o meu Instagram pessoal, @guimachado_jack, assim também como o link da Alternative Bike Shop, para você começar a praticar, né, um novo esporte, ou até mesmo dar aquele up na sua bike. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!